Olá, na nossa investigação filosófica de hoje, nós iremos falar sobre a escola existencialista, dividindo esse momento filosófico de reflexão em três momentos. Primeiro, entendendo quem é o fundador da escola existencialista, depois, esmiuçando as doutrinas principais e as principais características dessa escola existencialista, e por fim, entendendo quem são os maiores expoentes, os maiores representantes e as regiões das quais esses filósofos se originaram. Então, para entendermos a escola existencialista, que fala justamente sobre a nossa existência ou a individualidade do sujeito, do ser humano, do indivíduo, nós temos o principal fundador. Muitas vezes se ocorre o equívoco de dizer que o fundador foi o Jean-Paul Sartre, por ele ser um grande expoente do existencialismo. Mas o fundador foi justamente o Martin Heidegger, que nasce em 1889 e falece no ano de 1976. Outro equívoco também que se comete é de se pensar que o filósofo está num gabinete totalmente desconectado ou descontextualizado da sua realidade social. Na verdade, essas doutrinas, essas escolas filosóficas, elas surgem do momento da cultura, dos grandes acontecimentos históricos e também das contraposições que essas escolas trazem ao evidenciar outras características que as escolas filosóficas anteriores não conseguiram dar respostas. Então surge-se um novo pensamento, uma forma de se ver a realidade, uma evidência filosófica com mais clareza, com mais objetividade, de acordo com o momento e o contexto histórico. Então, quando nós falamos das doutrinas principais da escola existencialista, nós percebemos, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial. Os historiadores iniciais falavam de Primeira Grande Guerra, ou de Grande Guerra, na verdade, porque eles pensavam que não haveria a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, é que os livros de história classificaram em Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e depois a Segunda Guerra Mundial. Depois também a Guerra Fria, e hoje se fala até na possibilidade, e eu espero que não, da Terceira Guerra Mundial. Mas quando nós vemos aqui a escola existencialista, nós percebemos que essa Primeira Guerra Mundial mostrou um vácuo, né, uma vacuidade de todos os sistemas filosóficos anteriores, desde o idealismo, que nós vimos com o Kant, até o voluntarismo, né, de Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, né, falava da questão otimista, né, da vontade de potência, e também da visão negativa, através do Kierkegaard, do Schopenhauer. Também essa vacuidade do pensamento do positivismo, como se a ciência fosse resolver todas as mazelas sociais e fosse proporcionar felicidade para o ser humano. Também ao materialismo, como nós vimos a questão da economia que move a sociedade e haveria uma ruptura natural do próprio capitalismo que não se sustentaria, dando margem para outros sistemas como o socialismo e o comunismo apregoado pelo próprio Karl Marx. Assim, o existencialismo, né, nós vemos que esse vácuo vai pondo em xeque os valores, né, por eles exaltados desde o iluminismo e fazendo sentir a urgência de uma renovação substancial da filosofia. Então, como esses paradigmas já citados por essas escolas do idealismo, voluntarismo, positivismo e materialismo não se sustentavam mais, principalmente pelas desgraças ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial, agora era urgente repensar o modelo filosófico e propor, né, ou contrapor as ideias existentes, pensando em outra forma de se analisar o ser humano. Intérprete dessa urgência e também dessa renovação, e ao mesmo tempo testemunha da situação de angústia em flagelo horrendo, principalmente pelos destroços da Primeira Guerra Mundial, havia submergido a humanidade, é que surge essa questão do existencialismo, essa problematização. O que é o ser humano?
porque o iluminismo apregou a felicidade por meio da ciência, da razão, por exemplo, mas também essa razão científica trouxe também avanços tecnológicos no sentido de guerra, né, o desenvolvimento dos tanques de guerra, os desenvolvimentos das armas. Na Segunda Guerra Mundial, nós perceberemos também o desenvolvimento da bomba atômica. Então, a própria ciência, o uso da razão, ela trouxe também avanços de malefícios para a sociedade, no sentido de destruição da própria sociedade. Um movimento de pensamento que concebe a especulação mais filosófica, com uma análise minuciosa da existência humana cotidiana, lembrando que os outros sistemas filosóficos, eles falam do coletivo, a felicidade para a humanidade, através da luta de classes, trazer-se a conscientização, depois a luta de classes, depois um socialismo e um comunismo, então é pensar no todo. Aqui nós vemos uma questão mais cotidiana, mais existencial, mais pontual do ser humano, em todos os aspectos teóricos, mas também aspectos práticos da nossa cotidianidade, individuais e sociais, instintivos e também intencionais, mas, acima de tudo, dos aspectos irracionais da vida humana. É perceber que nessa questão também individual, intencional, existem aspectos irracionais que o próprio ser humano ainda não consegue explicar, né? O que foi que levou à Primeira Guerra Mundial? Claro que os historiadores vão pontuar o desejo de poder, o desejo econômico, a necessidade de dominar outras terras, né? Principalmente aqueles que se diziam que ainda não se tinham avançado determinadas culturas, a imposição de poder, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos um tipo de paixão, de irracionalidade, de um patriotismo exacerbado, de matar o inimigo a todas as custas, sem pensar que esse inimigo ele tem família, que ele tem uma existência curta, né? Mesmo que não haja guerras, nós vivemos pouco tempo, né? Se nós formos pensar na questão científica de 4,35 bilhões de anos da existência do planeta Terra, nós vivermos apenas 80, 100 anos, 120 anos no máximo, a nossa existência é muito breve. Então, o existencialismo vai partir também dos aspectos irracionais. O que é que move o ser humano a essa paixão exacerbada para destruir o seu inimigo, entre aspas, mas sem perceber, né, a amplitude das coisas e a partir também da sua singularidade. Aí nós pensamos, então, quais são as características fundamentais do existencialismo, né? Porque ele vai se diferenciar das outras escolas já citadas, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma perspectiva mais individual, né? E essa individualidade nós já encontramos, por exemplo, no Schopenhauer, né, na escola voluntarista. Nós encontramos também na escola idealista a questão do fenômeno em si, né? Lembramos do Kant. O Kant diz que o ser humano é incapaz. O que é que podemos conhecer? Não conseguimos conhecer o todo, conseguimos conhecer o fenômeno, mas o nômeno em si, o todo, ele é impossível ao nosso conhecimento. Então, essas características do existencialismo partem também das percepções das escolas anteriores. E aqui nós evidenciamos algumas características. Dentre elas, nós podemos citar 5 características do existencialismo. A primeira delas, o método fenomenológico. O segundo, o ponto de partida antropológico. O terceiro, a tentativa de integrar as dimensões do homem comumente consideradas irracionais. O quarto, a subordinação da existência, da essência à existência, e aí nós iremos ver por que eles colocam a existência como a centralidade. E o quinto ponto, os critérios da conduta moral, né? O que seriam esses critérios da conduta moral? Inicialmente, no primeiro ponto, método fenomenológico, nós percebemos que ele consiste essencialmente no esforço de classificação da experiência, conduzido não à luz dos princípios metafísicos, mas no âmbito da própria experiência, por intermédio da observação objetiva da realidade
assim como ela se manifesta. Então, já que nós partimos dos indivíduos e os indivíduos não podem compreender o todo, porque ele é muito mais complexo, então o filósofo existencialista ele vai partir do fenômeno, daquele fenômeno apresentado da prática de uma virtude ou da prática de um delito cometido, por exemplo, e essa prática, né, esse fenômeno, ele não deve ser apenas isolado, mas ele deve ser contextualizado de forma objetiva. Então, imaginemos, por exemplo, que um determinado pesquisador vá pesquisar sobre a educação em uma determinada instituição. Inicialmente, ele tem que ser o mais objetivo possível, procurando, claro, nós percebemos hoje que é impossível a neutralidade. Nós somos condicionados, somos direcionados, mas que a nossa subjetividade ela não apareça nos escritos, apareça o máximo de objetividade. A análise do fenômeno educacional, né, daquele ponto de partida, a partir dos entrevistados, a partir também de uma situação histórica e a partir também da delimitação, né, de tal ano a tal ano. Então, é um fenômeno do qual eu tento congelar como se fosse uma foto e vou ser o mais objetivo possível na minha pesquisa. Outra característica é o ponto de partida antropológico. A reflexão filosófica inicia pelo homem e centraliza-se no homem mesmo. Não é interessante colocar-se as questões metafísicas, as questões religiosas, mas perceber todo um contexto trazido pelo próprio ser humano. O ser humano que é dotado de racionalidade, mas também de seus desejos, instintos e das suas paixões. O que nos leva justamente ao terceiro ponto, que nesse terceiro ponto é a tentativa de integrar, vejam só como essa palavra é interessante, integrar as dimensões do homem comumente consideradas irracionais. Antes, né, quando se falava no positivismo, por exemplo, era colocar como se o homem fosse 100% racional. No existencialismo, nós vemos que é necessário perceber que nós somos seres de instinto, também de sentimentos, de desejos, de paixões, numa perspectiva mais compreensiva. Então, nós temos o fenômeno, mas esse fenômeno analisado é feito de sujeitos. E os sujeitos eles são movidos por paixões, desejos, instintos, e a palavra integrar é justamente integrar o aspecto racional ao aspecto também irracional, já que nós somos um complexo da nossa existência, né? Nós somos um mistério, por assim dizer, como dizia Santo Agostinho, né? O que é o ser humano? O ser humano é um mistério. Nessa perspectiva, nós temos a integralização do aspecto racional com o aspecto irracional do ser humano. Outra característica muito importante é a subordinação da essência à existência. O homem não é concebido como um ser natural completamente configurado na sua essência por meio do uso da sua liberdade. E aqui nós temos um exemplo bem simples. Por exemplo, pego essa grafite, né, que ela tem a ponta 07, ponta preta, e aqui eu posso classificar a sua essência. O que é a essência da grafite? É o que faz a grafite ser grafite e não outra coisa. Já para nós, seres humanos, na perspectiva de análise da filosofia existencialista, nós somos um ser em construção. Então, nós estamos existindo. Se nós estamos existindo, nós somos um devir, né? Um constante mudar de pensamento. Dessa maneira, para uma classificação mais exata do que seria determinado indivíduo, do seu composto total, nós só poderíamos avaliá-lo de forma mais segura após a sua morte. Porque desde a sua infância, adolescência, juventude, a característica adulta, a sua maturidade, a parte idosa, característica idosa do ser humano, ele pode muito bem mudar de atitudes e mudar também de comportamento. Então, os filósofos existencialistas, eles são bem enfáticos nessa característica de mudança. O próprio Heidegger, né, nos fala do constante devir, né, do vir a ser. E aí, claro, nós nos remetemos também aos filósofos antigos, como Heráclito, né, que fala que tudo está em constante mudança, né, ninguém banha no mesmo rio duas vezes. Dessa maneira, a essência do ser humano ela vai sendo moldada, ela vai sendo constituída. Por exemplo, nós podemos citar
diversos filósofos, dentre eles o filósofo da linguagem, né, do neopositivismo, o Ludwig Wittgenstein. Na história da filosofia, nós vemos o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. Não são duas pessoas diferentes, é a mesma pessoa. O jovem Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, analisa a linguagem erudita a partir dos parâmetros da ciência. E quando ele vai amadurecendo, já no seu estado de maturidade, ele muda os seus escritos. Ele diz: olha, na juventude eu pensava isso, mas agora, no estado de maturidade, eu vejo que a linguagem é muito mais complexa. Ela deve ser vista não apenas no aspecto erudito, mas no aspecto cotidiano, no aspecto mais banal, no aspecto mais ordinário, no sentido de uma avaliação mais ampla sobre a linguagem. Por isso que os historiadores da filosofia classificam o primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. Então, nós temos a construção de uma essência. Qual dos dois está correto? Os dois, no seu contexto histórico, no seu aspecto fenomenológico. Então, nós percebemos que existe uma necessidade na filosofia existencialista de compreender a individualidade do sujeito, né? A individualidade do indivíduo, que se torna persona a partir do seu estado de consciência. E, por fim, a quinta característica, o critério da conduta moral. Não são extraídos da natureza, a natureza essencialista do ser humano, como se ele já nascesse desde o berço justo, ou esse vai ser iníquo, vai ser injusto, e também nem das forças divinas, né, nem de Deus, mas sim da história, do seu contexto, e justamente das possibilidades concretas que se apresentam diariamente a cada um de nós. E aqui, claro, nós podemos fazer as análises sociais do sujeito que nasce em determinada condição, que tem poucos aparatos para um desenvolvimento educacional ou profissional, mas se ascende na sociedade, às vezes nem pelos instrumentos, mas por questões outras, porque a maioria, no seu contexto, não consegue a mesma ascensão. Diferentemente daquele que nasce com todos os aparatos educativos e sociais e às vezes não consegue a mesma ascensão social deste. Então, numa análise existencialista, aplicando-se o fenômeno, né, o método fenomenológico, nós percebemos as vertentes, as características, o sistema, por assim dizer, que às vezes impede a ascensão do sujeito, mas ele burla o sistema de alguma forma e consegue essa ascensão. Já naquele que tem as possibilidades, a análise também, por que ele não conseguiu a mesma ascensão. Então, essa questão de conduta da vida moral, os existencialistas vão analisar o seu contexto, a sua história de vida do indivíduo da qual está sendo analisado. Aqui, claro, nós analisamos no aspecto otimista, né, as virtudes que esse indivíduo praticou, ou então no aspecto mais pessimista, nos delitos que esse indivíduo participou, e na sua capacidade também de mudança. E aqui, claro, nós lembramos também da frase do Jean-Paul Sartre, já que ele é existencialista: não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz de acordo com aquilo que a vida lhe mostrou. Então, se a vida, em determinado momento, foi difícil e cheia de tribulações, o que importa na análise do filósofo existencialista é como é que esse indivíduo vai superar essas dificuldades. E aí se vem a velha palavrinha, né, que é tão odierna, tão contemporânea, que é a questão da resiliência. Né? Como é que ele pode mudar essa tempestade em bonança, né? Como é que ele pode mudar a sua realidade social. E aqui, claro, percebemos nesses critérios de conduta moral a questão da consciência. Então, ela é autêntica, né? A consciência moral é autêntica quando nós percebemos que a vida daquele que sabe traduz em ação própria as suas próprias possibilidades. Ele toma consciência da sua história, ele toma consciência da sua árvore genealógica, ele toma consciência do seu contexto social. Por isso que a história é importante, é interessante nessa perspectiva da filosofia existencialista. Enquanto a vida daquele que as esquece ou que não toma consciência
ele não vai ter os critérios de vida moral no sentido de conscientização, de apreensão do seu contexto histórico e dessa capacidade de mudança do seu contexto, das suas quedas, ou então das suas virtudes, porque as virtudes elas podem ser cada vez mais aprimoradas. Né? Então, nós partimos desse viés também otimista, né? Não apenas pessimista, mas otimista, já que o ser humano ele vai construindo a sua essência a partir da sua existência. Diferente dos objetos materiais, que ele já tem a sua existência e a sua essência já pré-definidas. Nós já sabemos para que serve uma grafite, uma caneta, um caderno, um notebook, onde nós gravamos a aula por meio do Google Meet, por exemplo. Então, aqui nós já temos a essência e a existência já colocadas. Na característica humana, o ser humano está em constante construção, está em constante devir. Então, a essência do ser humano está sendo construída. E quando nós vemos essas características, essas 5 características da escola existencialista, nós começamos a nos perguntar quem são os maiores expoentes. Então, o existencialismo teve os seus representantes mais ilustres na Alemanha, como já citado o fundador do existencialismo, Martin Heidegger, onde nós temos até vídeos no canal sobre o Heidegger. Também nós não podemos esquecer do Jaspers, que também vai dar fortes contribuições para o existencialismo. Então, nós temos esses gigantes fundadores, né? O Heidegger e o Jaspers como representante na Alemanha, onde outras coisas exerceu a influência sobre a teologia. E aqui nós falamos de um movimento que surge a partir dessa representação da escola existencialista, chamamos de teologia da crise. Ora, se uma das características é o aspecto antropológico, nós percebemos que a teologia ela começa a colocar discursos dos milagres de Jesus, por exemplo. São inúmeros exemplos que esses teólogos trazem numa perspectiva existencialista. E essas correntes foram sendo disseminadas. Então, nós encontramos, vez por outra, muitos cristãos, né, quer sejam católicos ou de diversas vertentes protestantes, com esse pensamento dessa teologia da crise que foi aplicada pela filosofia existencialista. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus. Já que é um caráter antropológico, na perspectiva, eles começam a desconsiderar os aspectos sobrenaturais, os aspectos metafísicos. Então, a multiplicação, nesse viés, já dos pães e dos peixes, é visto como Jesus tendo sensibilizado a multidão que estava ali presente a uma partilha. Nesse sentido, os pães e os peixes foram uma partilha, e o grande milagre foi Jesus ter sensibilizado essas pessoas. Onde é que nós podemos encontrar essa característica nos teólogos, né? Aqui, já que a filosofia existencialista influencia também o modo de ver ou de se fazer teologia. Nós podemos encontrar no Barth, no Tillich, no Garten e também no Bultmann. Barth, Bultmann e o Tillich também, eles são muito citados, né, como teólogos aí do século XX, que influenciaram a teologia, né, do século XX e século XXI. Né, estão bem presentes em efervescência aos seus pensamentos teológicos. E também, quando nós vamos falar dos expoentes já da filosofia existencialista, nós não podemos esquecer os franceses, que também são grandes gigantes na construção desse pensamento. Vez por outra, nós ficamos apenas na margem, né? Ou então no aspecto raso, mas é necessário entender através das suas obras, dos seus escritos. Por exemplo, nós citamos o Sartre, né, com a sua obra O Existencialismo, o Humanismo, O Ser e o Nada, O Ser e o Tempo, que é do Heidegger. E aí nós vamos nos aprofundando e percebendo que parecem ser filosofias abstratas, mas não são. Elas estão criticando os modelos de escolas filosóficas anteriores e fazendo essa contextualização, onde o aspecto do iluminismo, do positivismo, por exemplo, não trouxeram apenas benefícios para os seres humanos. Claro que houve avanço científico,
mas também houve avanços nas táticas de guerra e também houve avanço nas armas, né? As armas nucleares, como as bombas atômicas, também há os tanques de guerra, as metralhadoras, as diversas outras armas que causam a morte do ser humano e não necessariamente a felicidade. Então, a escola existencialista ela parte do indivíduo, do sujeito e do aspecto do fenômeno. Aqui, então, nós temos o Sartre como um grande gigante, né? Também outros gigantes do existencialismo na França, o Albert Camus, que tem excelentes textos, você lê e sente-se naquele texto. Temos o Marcel, o Merleau-Ponty, né? O Ponty sempre com textos que nós encontramos também em muitos livros didáticos, que nos fazem essa reflexão existencialista. E também nós temos o Lavelle. Lavelle é um filósofo francês que também traz grandes contribuições para a escola existencialista. O Lavelle, ele deveria também ser mais aprofundado, né? Eu estava até fazendo pesquisas sobre esses autores, esses maiores expoentes, e tem já grandes pesquisas nas universidades brasileiras e também artigos científicos que nos ajudam a compreender esses filósofos. Agora, eu abro um parênteses. Para se estudar filosofia, é muito interessante que nós, desde a graduação, nós aprendemos isso, a estudar os textos dos clássicos, dos filósofos escritos por eles mesmos, sempre acompanhado com um bom dicionário, né? No meu caso, eu uso o dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, o Howes, outros, mas também de um dicionário de filosofia. E aqui indico o dicionário do Japiaçu e do Marcondes, né? Dicionário de filosofia, onde os verbetes são bem claros, bem objetivos, e ali nós vamos nos aprofundando. E também bons comentadores, né? Nós temos diversos comentadores, farei um vídeo só sobre os comentadores que eu ando acompanhando nesses últimos anos para as investigações filosóficas, e situar também o Lavelle. Lavelle, ele não é muito conhecido nos livros didáticos, mas ele tem uma produção enorme e traz essa perspectiva da filosofia existencialista. Então, nós temos aí os maiores expoentes, o Heidegger e o Jaspers, como filósofos alemães, e temos na perspectiva francesa o Sartre, Camus, Marcel, Merleau-Ponty e Lavelle. Eu sou professor de filosofia Ricardo de Moura Borges. Peço que vocês deem like nesse vídeo para fortalecer o canal. A produção filosófica de vídeos filosóficos ela é semanal. E também se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir esse vídeo e deem continuidade a partir da busca dos livros, né, desses pensadores de todas as escolas filosóficas, porque assim a gente vai construindo conhecimento. Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos, e também fazendo leituras e produção de artigos, né, artigos científicos, para que eles não fiquem apenas congelados, é necessário que nós leiamos esses artigos, e assim nós vamos avançando na produção de conhecimento filosófico. Então, até o próximo vídeo, até a próxima escola filosófica. Até mais e muito obrigado.